Olá, hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que está muito em voga na mídia por aí. Lipedema. O que seria o lipedema? O lipedema é uma doença do tecido gorduroso. E quando eu falo tecido gorduroso, eu não falo só a gordura. A gordura, o tecido gorduroso, ele é composto de células gordurosas, de tecido conjuntivo, de macrófagos e também de linfócitos. E toda essa área está adoecida no lipedema. E ele atinge 11% das mulheres. Nós já temos estudos falando que o lipedema pode inclusive começar nas crianças, porque a gente achava antigamente que o lipedema começava após a puberdade. Quando tem algum pico, por exemplo, de hormônio após a puberdade, após uma gravidez, ou mesmo após, por exemplo, a menopausa, esse lipedema aparecia. Mas hoje nós já sabemos que ele pode aparecer na infância. Então, as pacientes têm uma dúvida assim muito interessante. Doutora, o lipedema tem cura? Eu tenho algo para te contar, mas isso não vai selar a sua vida. Uma coisa que vai te libertar. O lipedema, ele não tem cura, porém, ele tem controle. E é muito importante você conhecer a sua doença, conhecer o que você tem, para que você possa fazer o manejo da sua vida de um jeito adequado, da melhor forma possível, para você ter uma qualidade de vida. E para que você não fique nessa angústia de estar comendo certo, comendo errado, está tentando fazer dietas, porque eu sei que a paciente que tem lipedema, ela faz muita dieta, faz dietas loucas e não melhora as áreas do lipedema. Por quê? Porque as dietas que estão fazendo, os alimentos que estão comendo, continuam inflamando essa área que tem receptor para estrógeno. Por isso, é muito importante que você que tem lipedema procure um especialista na área. Eu falo que o tratamento do lipedema, ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. É muito importante que você procure um cirurgião plástico, que tem uma equipe, que tem um nutrólogo, que tem um endócrino. Muitas vezes o nutrólogo faz a parte do endócrino, mas que também tenha um vascular que possa te indicar e principalmente uma nutricionista. Uma nutricionista também especializada em lipedema. Ontem mesmo eu atendi 3 pacientes com lipedema. Só que essas pacientes, elas comiam certo. A princípio elas diziam que comiam certo, mas quando estive conversando com elas, eu pude ver que elas estavam ingerindo alimentos muito inflamatórios para o caso delas. E elas estavam com nutricionistas. Porém, existem coisas especializadas para cada tipo de doença. E neste caso do lipedema, existem alimentos que sim inflamam. Ah, se eu comer um pouquinho vai inflamar? Vai te inflamar. Por isso é muito importante você ter uma mudança de mentalidade se você quer melhorar e se você não quer progredir nas fases do lipedema. Quando que eu posso imaginar que eu tenho o lipedema? Quando geralmente eu tenho uma cintura fina, e as minhas coxas e as minhas pernas, elas não condizem com a parte de cima do meu corpo, porque elas são muito maiores. Também quando eu tenho uma dor crônica nas pernas, uma sensação de peso, e geralmente os membros inferiores eles são mais gelados, tem muita cãibra e tem muita celulite. O lipedema vai progredindo a fibrose e com isso vai aumentando a celulite. Geralmente o diagnóstico ele é muito confundido na fase 1 e na fase 2. Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem das fases do lipedema. Às vezes as pacientes nos procuram para simplesmente avaliar uma gordurinha localizada e tratar a celulite. E aí a gente pode fazer esse diagnóstico de lipedema. E aí a gente pode colocar essa paciente num protocolo. E quando eu falo protocolo, gente, por que um protocolo para o tratamento de lipedema? Um protocolo de tratamento clínico. Porque essa paciente precisa entender como funciona a sua doença, precisa fazer uma mudança de hábitos de vida mesmo, de atividade física e hábitos de vida alimentares. E para acontecer essa mudança, ela precisa de uma média de 6 meses. Então, o nosso protocolo aqui na clínica Gorini, ele dura 6 meses. Claro que se o paciente quiser repetir o protocolo, ele pode vir e repetir esse protocolo conosco sim. Mas a gente acredita que com 6 meses, essa paciente vai ter uma conscientização melhor e vai ter uma mudança de mente e de hábitos, para que ela possa, inclusive sozinha, tocar a sua vida. De vez em quando essa paciente pode voltar, mas assim, ela já vai ter um suporte para ela caminhar sozinha com as próprias pernas, entendendo o que é o problema dela.
E neste protocolo a gente inclui consultas comigo, com a nutróloga e com a nutricionista. E ainda o uso de alguns medicamentos. Medicamentos que vão melhorar essa fibrose das coxas e melhorar as dores que a paciente sente também. Tem pacientes que precisam, nesse meio tempo, fazer uma cirurgia para melhorar os coxinhos de gordura, o que a gente chama de tratamento sanduíche. Começa com tratamento clínico, desinflama essa paciente e aí com 3 meses nós fazemos a cirurgia e ela continua tratando por mais 3 meses conosco. E depois ela vai seguir a sua própria vida sem precisar então de um suporte diário ou mensal aqui na clínica. Viu como é importante nós termos um estilo de vida saudável? Agora, quando eu falo de estilo de vida, não é só alimentação e atividade física, a gente precisa trabalhar a nossa mente. Concluindo esse nosso bate-papo sobre lipedema, se você tem um lipedema, busque ajuda especializada. Venha e agende uma consulta.